A questão do lucro presumido, assim, temos que levar em consideração os valores de presunção do lucro. Ou seja, o que é a presunção do lucro? A Receita estabelece que a partir da receita bruta você tem algumas bases de presunção. Por exemplo, ela pode partir de 1,6%, se aplicada para você. Se você tiver 1 milhão de lucro, só será considerado como lucro antes do imposto de renda, 160 mil, ou seja, 1,6% melhor. 1.600. Além dessa situação, temos a questão também do serviço, que é 32%, e da questão de comércio, que é 8%. Tem essa questão aqui, que é para mostrar como funciona de fato essa questão do cálculo do imposto de renda e também da CSL em relação ao cálculo a ser pago, quanto de imposto você vai pagar. Nessa situação específica, eu tenho aqui LP é igual a lucro presumido. Vou ver que base de presunção só para critério de didático mesmo. Mas aqui, LP é ver lucro presumido, ou seja, a base de presunção. Nesse caso específico, eu vou separar o seguinte aqui. Eu tenho receita bruta de combustíveis de R$500 mil, vezes 1,6, que foi como eu falei para vocês, é o valor da presunção do lucro. Nessa outra situação, o lucro de serviços, o lucro presumido de serviços é igual a R$64 mil. Está aqui, é o que? 200 mil vezes 32%. Olha, 200 mil é a prestação de serviços, ou seja, a base de veículo. E eu tenho a parte de comércio, que é o que? A questão de venda de peças, 100 mil vezes 8%, que é a prestação de serviços. Não é, que é a venda de peças. Outras receitas. Quais são as outras receitas? As outras receitas são rendimentos de aplicações financeiras, juros e descontos recebidos, variações monetárias ativas, aluguéis recebidos e o ganhos de capital na venda de bens do ativo permanente. Todos esses valores eu já estou colocando aqui em outras receitas. Então, assim, são aqueles valores que não estão diretamente relacionados à receita de vendas, propriamente dito, de serviço como comércio. A base de cálculo dessa situação, eu vou somar todos os valores, tanto os lucros presumidos aqui, como as outras receitas. Notem que, no caso de outras receitas, não tem base de presunção, é o valor que você recebeu mesmo. Nessa situação, eu tenho R$140 mil. Além de R$140 mil, esses R$50 mil, eu vou multiplicar por quanto? 15%, 140 mil vezes 15%. Como eu estou tratando aqui de um trimestre, o que ocorre? Eu tenho de calcular o quê? O adicional do imposto de renda. E nessa situação específica, o que, vai acontecer? Eu vou pegar o valor 140 mil, 140 mil, menos aqueles 60 que a própria legislação lhe diz que se você tiver um lucro até R$20 mil, você não precisa aplicar o adicional do imposto de renda. A partir daqui vocês já sabem de qual é salteado. Eu tenho 80 mil. Tenho que calcular o quê? Em cima desses 80 mil, eu tenho que aplicar um adicional de 10%. Então, 80 mil vezes 10%, eu tenho um adicional aqui de R$8 mil. Então, eu chego a um total de imposto de renda a recolher no valor de R$29 mil. Ou seja, eu tenho de recolher R$29 mil. Esse é o valor que eu tenho de recolher para o governo. Só que eu tenho um imposto de renda retido na fonte, ou seja, já houve uma retenção de imposto de renda no valor de R$4 mil. Se esse valor de R$4 mil já foi retido, eu não preciso mais pagar esses 29 mil, eu tenho que pagar apenas 25 mil, que é o valor que estamos aqui. Então, na verdade, eu tenho de pagar 25 mil reais. Esse é o valor que está sendo pago. Esses 4 mil está aqui, imposto retido na fonte em relação a aplicações financeiras. Você recebeu um valor, você recebeu menos 4 mil. Você vai ter que deduzir do teu pagamento. Além do IRPJ, você tem o quê?
você tem a questão da CSL. A CSL, você vai utilizar entre 12% e 32%, 12% para serviços, para combustível. Essa é a base de presunção. Então, a base de presunção para a CSL é 12%, 12% para serviços, combustíveis, entre outros, e 32% para a questão de 12% é para o comércio e combustível, e 32% até CSL. Essa é a base de presunção. Ela é aplicada ao comércio, combustíveis, entre outros. Enquanto que 32% é aplicada à questão do serviço, também a base de presunção. Voltando para a situação, o que ocorre? Eu tenho aqui, na questão da venda de combustíveis, eu vou aplicar 12%, ou seja, 500 mil vezes 12% é igual a 60 mil reais de lucro presumido. Isso aqui é lucro LP, é lucro presumido de combustíveis, para o cálculo, para a base de cálculo da CSL. Aí eu tenho lucro presumido de serviços. Eu vou manter o mesmo porque é 32%. 200 mil vezes 32%. Na questão de peças, será 12 mil. Por quê? Porque vai ser 100 mil da venda de peças vezes 12%. Comércio, combustíveis também. A base de presunção é 12%. As outras receitas eu adiciono, que vai dar 60 mil. Então chega a uma base de cálculo de 196 mil reais. E aí eu aplico o quê? Para mim encontrar minha CSL, eu só preciso multiplicar a minha base de cálculo vezes 9%. 9% é o valor do imposto da CSL, contribuição social a ser recolhido ao governo. Então eu passo a ter um valor de apenas, um valor total de 17.640 a serem recolhidos, ou a ser recolhido. E, no caso do cálculo do PIS e da COFINS, vejam só, eu não preciso calcular a minha receita. No caso de combustíveis, eu sou isento, tá? Combustíveis, distribuidores, eu sou isento de PIS e COFINS. Mas nas demais receitas, aí você precisa calcular o valor do imposto a ser recolhido, ou seja, do INSS, do PIS e COFINS. E nessa situação específica, eu peguei o valor de 300 mil, ou seja, 200 mil mais 100 mil. O combustível não tem a questão de ele não paga PIS e COFINS. Em compensação, tá? Só que você vai pagar nas demais receitas, nesse caso 200 mais 100, que é prestação de serviço e venda de peças. Nesses 300 mil você vai pagar PIS e COFINS, sob uma alíquota de 3,65, ou seja, 3% para o COFINS e 0,65 para o PIS. Você multiplicou e encontrou 10.950. E para concluirmos, você vai ter que calcular o total dos tributos, dos impostos. Nesse caso, de 53.590, que é o valor que eu tenho IRPJ a pagar, CSL a pagar e PIS e COFINS a pagar, que vai gerar um valor de R$53.590. Esse é o que vocês têm de calcular e encontrar para pagamento dos impostos em relação ao lucro presumido. Aqui ainda falta aqui a questão, por exemplo, do INSS, mas eu não vou trabalhar, então precisaremos aqui da própria folha de pagamento. Mas em relação à receita, em relação ao lucro, os impostos a serem pagos são esses daqui.